Nesse vídeo eu vou te contar o que está por trás, qual que é a verdade, né, a respeito dessa crença que você tem de que nunca mais vai encontrar alguém tão bom, tão legal, que te desperte tantas emoções positivas quanto o seu ex despertava. Olá, tudo bem? Muito prazer. Se você não me conhece ainda, eu sou a Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos. E hoje a gente vai bater um papinho sobre esse sentimento, esse pensamento, esse ciclo vicioso, né, que você muitas vezes se encontra, de realmente não achar que existe outra pessoa que vai encaixar tão bem com você quanto o seu ex encaixou. E a gente vai analisar essa situação de várias perspectivas, tá? Vamos primeiro pela parte racional. Gente, é muito louco a gente realmente acreditar que em um mundo com mais de 7, estamos indo para 8 bilhões, né? Talvez 7, 8 bilhões de pessoas, só exista uma pessoa certa para você, um único cara que te desperte coisas gostosas, sentimentos bons, que te faça realmente sentir-se apaixonada. O único cara que tem um encaixe perfeito com você. Até porque, parênteses aqui, não era tão perfeito assim, porque se fosse, seu relacionamento não teria terminado, né? Então ele poderia ser bom, mas perfeito ele não era, né? E tava longe de ser o ideal, porque, né, senão vocês estariam juntos ainda, mas enfim. Olha isso, gata, não faz sentido, né? E aí, tá, 7 bilhões de pessoas no mundo. E aí eu sei que você deve estar pensando, mas Gabi, eu não vou conhecer o mundo inteiro, eu não vou conhecer as pessoas que estão no Japão ou na Austrália ou em países muito distantes do meu. Tá bom, a gente não precisa ir tão longe assim, mas você pode se concentrar no seu país, no seu estado, na sua cidade, tá? O ponto é que às vezes a gente se concentra só no bairro e na vizinhança ali, né? E aí, de fato, os limites começam a ficar muito menores. Mas se você expandir um pouco mais, além do seu bairro, vai para a sua cidade, vai para o seu estado, né? Viagens que você pode fazer aí, enfim. Olha a multidão de pessoas, sei lá, milhares de pessoas, né? Milhões de repente, dependendo da cidade que você mora. Existe muita gente, muito homem para você conhecer. E aí, o que acontece? Se você comparar a possibilidade de conhecer pessoas versus a quantidade de caras que você já conheceu, você vai perceber que você tem uma visão muito limitada das coisas. É como se, pensa num gráfico, né? Vamos pensar num gráfico de pizza aqui. Uma pequena fatia, 0,01%, é a quantidade de caras que você já conheceu e todo o resto é a quantidade de caras que você ainda está por conhecer, que existem ao seu redor, no seu bairro, na sua cidade, na vizinhança. Existe muita gente ao seu redor. Só que aí você pega e compara esta pequena fatia de pizza, que são esses poucos caras que você conheceu, sei lá, 5, 10, 15, 20 caras, que você se relacionou mais seriamente também e você simplesmente acha que pronto, né? Não tem mais ninguém para eu conhecer nesse mundo. Existem vários caras legais por aí, vários, inclusive eu tenho certeza absoluta que existem caras que têm muito mais afinidade com você do que o seu ex tinha. Vai ter mais afinidade de um lado, vai ter menos afinidade de outro, mas se o seu relacionamento terminou, é porque de alguma forma ele não funcionava tão bem assim, pelo menos no final da relação ele não estava funcionando mais, né? E aí enquanto você fica ali se concentrando naquele relacionamento que você perdeu, naquele cara que você coloca num pedestal muitas vezes, né, e acha que é incrível, que era tudo que tinha para você, você não se abre para conhecer as outras possibilidades, né? Expandir as suas oportunidades de conhecer pessoas, outros homens que tenham mais afinidade com você, que tenham valores mais compatíveis, que de repente, inclusive, tenham pontos em comum com você, que foi justamente os pontos que levaram o seu relacionamento a se desfazer. De repente, se o seu ex era machista, era possessivo, era ciumento e o relacionamento terminou por conta disso, eu te garanto que existem muitos caras por aí que vão respeitar você exatamente por quem você é, que vão garantir o teu direito de ser de ter liberdade, porque também prezam pela liberdade em suas próprias vidas. Então, olha só, você está focando aqui quando existe um mar, um oceano de possibilidades para você conhecer. Só que enquanto você está aqui, você não vai conseguir se abrir para cá, não tem jeito, é impossível. E aí, vamos para a parte um pouco mais prática da coisa. Eu vou até te passar um exercício para te ajudar a
conseguir sair desse ciclo, né, desse laguinho que você tá vivendo aí pra você cair de cabeça no oceano gelado, que é o seguinte. Suas crenças, entenda por tudo aquilo que você acredita, né? No caso, vamos pegar essa crença aqui de que não existe mais ninguém incrível e maravilhoso e perfeito pra você que nem era o seu ex e você perdeu o amor da sua vida. Essa crença, ela é formada de acordo com as experiências que você vai tendo na sua vida. Então, você conheceu um número X de Zezinhos lá, você teve 5 namorados na sua vida. E desses 5 namorados e uns 20 embustes, né? Uns 20 crushes, 30 crushes que cruzaram no seu caminho aí que você nem conseguiu, de fato, aprofundar uma relação. Mas desses 5 namorados que você teve e desses 20 crushes, o seu ex mais recente, né? Que é esse que você tá sofrendo agora, ele parece ser a melhor opção. Porque você está comparando ele dentro de um ciclo limitado. Então, o que acontece? Desde que você nasce, você vai passando por experiências na sua vida, o seu cérebro ele vai armazenando informações em pastinhas na sua cabeça. Então, tudo que você conhece sobre um determinado assunto, ele arquiva. É como se fosse realmente um computador. Então, comida, por exemplo, você foi tendo experiências, né, em relação às comidas que você ia comendo e aí seu cérebro foi armazenando. De repente, você comeu uma coisa muito diferente em algum lugar específico. Sei lá, uma torta maravilhosa de chocolate. Você falou, Jesus, eu nunca tinha comido uma torta tão boa assim. Como que vai ser quando você provar novas tortas de chocolate? Você sempre vai comparar com aquela, porque você fala, pô, aquela lá, maravilhosa, né? Não tem comparação. Então, você tem um parâmetro por conta de uma experiência que você teve. De repente, se você comer uma torta melhor ainda, o teu parâmetro vai aumentar. Você percebe que não tem limite? Cada vez que você tem uma experiência que o seu cérebro julga melhor, mais gostosa, mais satisfatória, o seu parâmetro aumenta. Então, a gente utiliza essa analogia exatamente para relacionamentos, é a mesma coisa. Você, de repente, teve umas experiências que não tinham um parâmetro tão alto assim, né? Uns ex-namorados meio embuste aí, umas pessoas que não tinham muita afinidade com você, porque você não se conhecia, não sabia selecionar os caras certos, acabava aceitando qualquer Zezinho ali, né, para botar do seu lado. Então, suas referências não vão ser muito altas. Quando chega um cara que é um pouquinho acima da média que você estava acostumada, logo o seu cérebro tende a endeusá-lo. Só que da mesma forma que existem tortas de chocolate que podem se superar cada vez mais, existem homens que também podem se superar cada vez mais, não no sentido de o melhor de todos, mas o melhor para você, tá bom? Aquele que tem mais afinidade com você. Então, aquilo que você acredita é formado pelas suas experiências. Para que você consiga mudar essa crença, né? Você precisa ter uma experiência diferente, uma realidade que se sobreponha a ela. Exemplo da torta de chocolate. Até aquele primeiro dia que você comeu aquela torta, ela era a mais maravilhosa de todas. Você não acreditava que poderia existir uma torta tão boa assim. Só que você teve que provar uma outra torta, né? Em algum momento. Você foi lá e se colocou à prova para experimentar uma torta de outro lugar. E aí sim você percebeu que aquela torta era melhor. Então a experiência, ela consegue se sobrepor, ela consegue desconstruir aquela crença que você tinha. É isso que precisa acontecer com você para você realmente acreditar que existem caras legais por aí além do seu ex. Porém, entretanto, todavia, você precisa se abrir para conhecer novas pessoas, da mesma forma como você precisou se abrir para conhecer novos lugares e buscar novas tortas. Voltando, por exemplo, da torta de chocolate, que eu achei bem factível pra gente entender. Você provou a torta num lugar super especial, num restaurante super chique da sua cidade. Você mora em São Paulo, né? Que é a cidade que eu moro aqui, que tem bastante coisa pra gente comer. Beleza. Se você sair da sua casa no dia seguinte, parar na padaria ali e pedir um pedaço de torta de chocolate, qual que é a chance, qual que é a probabilidade de você conseguir provar uma torta melhor? Mais baixa, né? Porque, pô, você foi num restaurante chique da sua cidade, um restaurante que é referência naquilo. Então, a padaria da sua casa, sim, tem uma chance, mas não é a maior das chances. Então, para você conseguir, de fato, ter uma experiência que se sobreponha, você vai precisar buscar e estar aberta para ir a fundo, ir além, ir atrás de lugares que sejam melhores que aquele que você foi. Você vai para a França, de repente, lá tem uma confeitaria do cara mais famoso, chefe de não sei o que lá,
E ali, meu bem, você vai experimentar uma torta que simplesmente é divina. Você percebe que você teve que fazer um esforço para isso acontecer e mais. Antes de você sair da sua cidade para ir para a França provar a torta lá, você precisou acreditar que isso era possível. Isso muda o jogo, porque se você não acreditasse que isso fosse possível, você não se daria o trabalho de sair da sua casa, pagar passagem, pagar hospedagem, ir para o outro lado do mundo apenas para provar uma torta. Tudo o que é criado na nossa realidade precisa ser primeiro criado na nossa mente. Se eu não acredito que seja possível, eu não me abro, eu não me coloco à disposição para fazer os movimentos necessários para experimentar. Sim, existem esses caras super legais por aí, mas eu ainda não os conheço, porque eu ainda não fiz mais movimentos, né? Eu não me coloquei em situações, viajei, troquei de cidade, de vizinhança, conheci várias pessoas que me possibilitassem conhecer esse cara, mas ele existe. Começa a imaginar, a fingir, até quando eu uso a palavra fingir, não encara como tipo, ai, falsa, né? Tá mentindo pra si mesma. Não, é uma forma de você criar uma ponte entre aquilo que se acredita hoje e aquilo que você quer acreditar. Tá? Com o tempo e com o treino, isso vai ficando natural e cada vez que você se expande, você encontra novas referências pelo caminho, um carinha que é um pouco mais legal aqui, tinha uma coisa que ele tem que é super legal que o seu ex não tinha, então você já começa, opa, peraí, ele tem isso, meu ex não tinha, então acho que é possível, né? E cada vez mais você vai expandindo e vai ficando mais fácil de acreditar e viver experiências e realmente encontrar caras que sejam tão legais ou mais legais, que sejam mais legais para você do que o seu ex era. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você se expandir um pouquinho sua mente, aí te abrir os horizontes, deixa um comentário para mim aqui embaixo que eu quero muito saber sua opinião, é muito importante para mim, tá bom? Um joinha para o YouTube saber que você gosta dos meus vídeos e se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? Gratidão e até a próxima!